Pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus possa nos envolver todos nós. Queria cumprimentar também os nossos companheiros internautas que estão aí nos assistindo pelo Facebook, nosso companheiro Seu Aurélio, e da Rádio FM Comunitária Vive da Nova FM. Todos vocês também sejam muito bem-vindos. Bem, gente, antes de nós iniciarmos a exposição da noite, vamos fazer a nossa prece, fechando assim os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, aos mentores aqui da nossa casa, agradecendo assim essa oportunidade de todos nós estarmos aqui. Pois aqui viemos buscar algo a mais para as nossas vidas. Possamos cada vez mais aumentar esses nossos conhecimentos através desses ensinamentos que vão ser transmitidos esta noite. E possamos assim seguirmos em frente a nossa caminhada, a nossa jornada. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Sejamos assim, firmes e fortes, para um dia nós chegarmos até junto do nosso Pai Celestial. Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais esta exposição da noite. Se conosco, que assim seja. Bem, gente, dando continuidade aos trabalhos aqui da casa, né? Hoje coube a mim, então, fazer a exposição. Como vocês estão vendo aí, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral. Só o próprio nome já nos deixa assim em alerta, né? Foi estranho, né? E nesse mesmo capítulo tem também odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, tem deixar os mortos, enterrar seus mortos, e não vir trazer a paz, mas a divisão. Então, todos eles, se nós formos levarmos ao pé da letra, né, a gente só de ler, a gente já fala, nossa, mas é estranho, né? Será que Jesus faria isso com todos nós? Você fica assim, meio com um pé atrás, né? Meio estranho. Mas nós vamos ver que não é nada disso, né? Então, entendemos como uma moral, como uma regra de boa conduta. Distinção entre o bem e o mal. Em observância, entendemos que moral como uma regra de boa conduta. Uma distinção entre o bem e o mal, sem observâncias à lei de Deus que são imutáveis. Todos nós, em nossa atual condição evolutiva, nós podemos facilmente distinguir o bem do mal, não é mesmo? A gente tem essa facilidade na atual conjuntura, no atual desenvolvimento que nós estamos, nós temos essa condição de entender, né, a moral, que é uma boa conduta, né? Lembrando que as condutas mudam de acordo com a época, costumes e leis que regem o país em que vivemos. Então, a cada época, né, a gente sabe que são coisas diferentes. O que nós aprendemos há épocas atrás, há tempos atrás, nós vamos ver que hoje já é um pouco diferente, né? Principalmente as partes de gramática, muda muita coisa, né? Então a gente tem esse desenvolvimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, deu a este capítulo o título de Moral Estranha, justamente porque se refere às parábolas de Jesus, com temas que, quando interpretados ao pé da letra, de forma alguma condiz com a conduta moral do Divino Mestre, Jesus.
foi como eu falei, né? Se nós interpretarmos aí ao pé da letra, nós vamos ficar estranho a esse ensinamento. Nós vamos nos estranhar mesmo esses ensinamentos. Mas, de forma alguma, né, Jesus ia ensinar coisas para nós que nós não devíamos. Então ele fez isso em parábolas, para nós buscar através da nossa inteligência esses ensinamentos. Então, esse estranho ensinamento de Jesus está lá em Mateus, capítulo 19, no versículo 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou também as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, se deixar tudo isso, nós vamos ganhar 100 vezes a mais, né? Então, é bem estranho mesmo o ensinamento, né? Então, as expressões utilizadas por Jesus, sem discutir as palavras, sem nós ficarmos presos às palavras, nós devemos aqui procurar o pensamento. Qual que era o pensamento de Jesus, né, que estava transmitindo para todos nós? O que é que ele está transmitindo nessas expressões que nós achamos estranhas, né? Uma moral um tanto quanto estranha, se interpretarmos ao pé da letra, como nós já falamos. Sabemos que é justamente na família onde estaremos exercitando o ideal de amor que Jesus pregou, que é o amor universal. Então, vejamos bem que já começa a ter sentido o ensinamento de Jesus, né? Que é na nossa família, né, que nós estaremos exercitando a lei do amor, a lei do amor, da convivência entre todos nós. É lá na família. E lá que Jesus pregou que ele é o amor universal. Portanto, quando Jesus nos chama para o seu apostolado e pede-nos para deixarmos nossos queridos, isso não significa que devemos abandoná-los ao sabor da sorte, o que implicaria em total falta de caridade. Se nós abandonarmos, né, nós estaríamos, né, deixando. Você pega suas coisas, vai embora de casa, não dá nem notícia, não sabe nada. Isso é abandonar, né? Agora, como nós vamos ver um pouco mais à frente, quando você sai de casa para buscar os seus objetivos, é outra coisa. Muda completamente. Virtude essa, então, lá diversas vezes, pregada diversas vezes por Jesus, o pensamento correto seria: devemos nos preocupar com nossa vida futura. Nossa vida espiritual, não nos apegando somente à matéria. Então, Jesus, naquelas entrelinhas, estava nos dizendo para nós preocuparmos com a vida futura. Na época que Jesus falou, o pessoal não ia entender, né? Então ele fez essas palavras para que nós, usando a nossa inteligência, buscássemos esses ensinamentos. Quantas são as pessoas que não podem frequentar uma religião porque um de seus familiares não permite? Acho que a gente já conhece pessoas assim, né? Fala, você não vai lá naquela religião porque não permite. Tem uma amiga minha que eu falei para ela, tem os filhos que tem depressão, tudo. Eu falei, vamos lá no centro, fazer um passe, vamos fazer um tratamento. Eu falei assim, eu estou traindo os padres, eu estou traindo a Igreja Católica se eu for lá. Falei, tudo bem, não vamos aqui, né, discutir, né? Quantas são as pessoas que vão às escondidas do centro espírita? Quantas pessoas que vêm aqui, mesmo escondido da família, mas vêm aqui porque acreditam, né? Herculano Pires conta aqui em um dos seus livros que ele e sua família faziam reuniões às escondidas, porque era proibido por lei, há bem tempo
tempos atrás, se você falar de espiritismo, era contra a lei, né? Era contra a lei. Quantas reuniões às escondidas não foram feitas, né? A gente não sabe. Mas, como o Herculano Pires mesmo diz, né, eles faziam as reuniões às escondidas, porque era proibido. Então, gente, abandonar pai, mãe, filho e irmãos não é rejeitar a família. Não é igual nós pensamos, arrumar a malinha, sair e ir embora sem dar notícia, né? Não é rejeitar a família. Isso seria a negação da doutrina de Jesus. Então, como nós já falamos, seria então negar essa doutrina de Jesus, que é do amor, né? O significado das máximas tem por fim mostrar que os interesses da vida futura devem prevalecer sobre os interesses humanos. Nós devemos sempre estar lá com os nossos pensamentos lá na frente, a nossa vida futura. E não que os bens materiais não sejam necessários para a nossa vida. Nós precisamos, né? Mas não é o apego. Esse apego que atrapalha a nossa jornada. Então, os interesses da vida futura devem prevalecer sobre os interesses humanos. E isto está de acordo com a doutrina de Jesus. Todos esses ensinamentos, isso vai estar de acordo se nós ficarmos lá buscando o nosso interesse do futuro, da nossa vida futura. Os interesses da vida futura, só para nós darmos uma pincelada nos ensinamentos. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona uma inabalável fé no porvir, aquele que está para vir ainda, né? Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. A morte nada mais representará de aterrador. Então a gente pensa que morrer é o fim do mundo, né? Dá aquele medo, aquele pavor, né? Que diz os italianos, dá aquela paura, né? Então não é assim, não precisa ter medo, porque quantas vezes nós já viemos aqui, né? Quantas vezes nós já fomos e voltamos, né? Deixe de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra exilado numa mansão de bem-aventura e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, então a nossa vida aqui é passageira. Nós sabemos, né? Que estamos aqui no eterno aprendizado, né? Aqui é passageiro. 80, 70, 80, às vezes 90, 100 anos, passa rapidinho frente à eternidade, né? Então, precisamos então compreender que a nossa estada aqui não é definitiva. Nós estamos aqui de passagem. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira muito do seu amargor. Então a pessoa fica amargurada com aquelas coisas, tudo. Tira essa, você vai fazendo esse pensamento sobre o que você tem da vida futura, ele vai tirando aqueles amargos que a gente tem, aquela coisa ruim que a gente tem da gente, fala, morreu, acabou. Não. Nós vamos ter novas oportunidades. Então, Jesus falou das suas parábolas, agora a aplicação dessas máximas. Aqueles que deixam a família para defender o seu país, no interesse da pátria. Então, nós vemos aqui as Forças Armadas, né? Então, uma pessoa sai, deixa a sua família, vai servir a sua pátria, no interesse da pátria. É
abandono de lar? Não, não é abandono. Ele vai lá cumprir o seu dever. A filha ou o filho que deixa os pais para acompanhar o esposo ou a esposa, sempre no interesse da família. Também não significa abandono, né? Então ele está saindo do seu lar para formar um outro, sempre no interesse da família. Os apóstolos: e quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos, sempre no interesse da vida futura. O cumprimento do dever. Se nós olharmos assim esta imagem, a gente logo percebe que quando essa pessoa saiu para cumprir com o seu dever, e quando ele volta? Será que foi um abandono? A gente vê aí a felicidade de todos, né? De todos os seus familiares lá, né? Não é por isso, então, que as afeições se rompem. Ao contrário, se juntam, né? Se agregam cada vez mais. A lógica da separação. Então, nós vamos vendo aqui um casal e o filho saindo, né? A separação é uma lei da natureza. É necessária ao progresso moral quanto ao material. Na década de 70, nos anos 70, eu estava na posição do filho. Bolsinha, maletinha, procurar o meu eu, procurar a minha evolução, procurar os meus objetivos. Porque se eu ficasse grudado na barra da saia da mãe ou da barra da calça do pai, eu não ia ter aprendido, né? Eu não ia ter, poderia ter aprendido, mas muito menor. Que eu vou conviver com outras pessoas, vou buscar essa interação com todas as outras pessoas. E na época lá a gente não pensava e não imaginava o sofrimento dos pais, porque a gente não imagina que tudo isso, nós saímos, vamos procurar a nossa vida. E os pais, eles ficavam preocupadíssimos com nós. Ficávamos. Minha mãe, então, falava que rezava terço todo dia, quase, para que eu desse certo. Na 2009, 2010, mais ou menos, eu estava na outra posição, de trás, de pai e de mãe. Quando a minha filha pediu para mim, falou: pai, eu vou estudar fora. Nossa, aquilo veio aquele, né? Mas se eu tivesse segurado, não vai, porque isso, que aquilo, aí eu, logicamente, já pensei em mim. Falei: não, eu também fiz. Também com o coração na mão, né? Ela foi lá, graças a Deus, achou o seu caminho, tá trabalhando, tudo direitinho. Se ela não tivesse feito isso, ficado na nossa barra, talvez não teria feito a mesma coisa. Né? Então, essa é a lógica da separação. É necessário para que todos nós possamos progredir. Então, quando a gente recebia uma ligação da filha, nossa, o sorriso vinha até aqui. Mas essa é a lógica da separação, para o progresso dos nossos filhos. É a contribuição do Espiritismo. Mostra serem os do Espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Sempre nós falamos, repetimos, mas sempre falamos a mesma coisa. O Espiritismo nos dá que os verdadeiros laços são os laços da afeição, né? Não do corpo, o laço do espírito, que sempre estão ali unidos. Os laços verdadeiros não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo físico. Quando o nosso corpo físico vai, nós voltamos para a pátria espiritual e lá encontraremos nossos entes queridos. E continuamos a nossa jornada.
mas se fortalece na vida espiritual pela depuração do espírito. Quanto mais nós agregarmos conhecimento, mais nós vamos deixando aquela carga pesada, tirando a nossa casca grossa, vamos ficando mais fino, mais leve para nós evoluirmos. Colocado isso, então, gente, temos algumas reflexões para a gente fazer. Até hoje, a maioria dos habitantes da Terra emprega toda a sua inteligência e a sua energia na busca de valores materiais, que aqui ficam quando chega a morte do corpo físico. Então, a grande maioria dos habitantes, eles fazem tudo o ter, possuir, buscar o ter. Esquece do ser, né? Então ele quer ter de qualquer forma, sempre dando ênfase aos valores materiais, que aqui nós vamos deixar quando nós partirmos para o plano espiritual, fica tudo aí. Esquecendo-se que o mais importante, e para isso renasceu, que é a sua evolução espiritual. Essa é o mais importante para todos nós, a nossa evolução espiritual. Que os bens materiais já sabemos que não levamos nada, né? E a sua evolução espiritual na satisfação das necessidades do espírito, num contínuo aprendizado, aqui ou além, aperfeiçoando-se até tornar o espírito puro, identificado então com Deus e com as suas leis. Essa é a nossa verdadeira missão, nossa vinda aqui é para isso, né? Então, ele está falando que esses abandonos, igual nós acabamos de falar, são necessários para que o homem aprenda a agir por si mesmo. Se nós ficássemos lá, sempre pedindo a bênção para o pai ou para a mãe, né, nós ficaríamos, teríamos a nossa evolução, mas nós não teríamos agido por nós mesmos. Então, é agir por nós mesmos, confiando nas suas capacidades, desenvolvendo a responsabilidade dos seus atos, a fim de completar-se no conhecimento de si mesmo, aprendendo a viver em outros ambientes. Está vendo como que é importante essa separação, né? Com pessoas diferentes, com mais oportunidades de aprendizado em novas experiências. Assim é a nossa vida. Assim não se deve dar a essas palavras de Jesus o sentido de abandonar, de cortar relações com a família, como condição de ser seu discípulo, pois o Espiritismo nos esclarece que nos relacionamentos familiares estão as maiores oportunidades de desenvolver o amor, igual nós já falamos, do amor ao próximo, como a si mesmo, de transformar o ódio em amor, de transformar antipatias em simpatias, de egoísmo em altruísmo, em renúncias a favor do outro, ou seja, de vivenciar os seus ensinos, de nós, então, vivenciarmos realmente os ensinos de Jesus. É dentro da nossa família que nós fazemos isso, né? Então, a grande maioria, vamos supor, numa família de irmãos, se for você vai renunciar, igual ele fala aqui, para em favor do outro? Não, quero eu. Porque a pessoa não está agindo como uma verdadeira família, né? Com um verdadeiro amor. Então, gente, isso é vivenciar os ensinos do Mestre Jesus. O Espiritismo nos ensina que se deve a tudo observar e analisar sob o ponto de vista da imortalidade do Espírito. Sempre devemos analisar sobre esse aspecto, a fim de compreender que os verdadeiros amores não se rompem com as separações da vida terrena. Nós já falamos, não separa, né? Sempre nós vamos estar unidos.
nem com a morte do corpo físico. Nós já falamos que nós vamos no plano espiritual e lá encontraremos com os nossos entes queridos. Visto que encarnado aqui ou desencarnado, nós continuamos exercitando a vida. Nós continuamos vivos. Aonde quer que vá o espírito, os laços de afeto continuarão ligados, fortalecendo-se cada vez mais nos outros laços que vão se constituindo e se fortalecendo. Porque o amor, quanto mais se doa, mais cresce no íntimo dos filhos de Deus o amor absoluto. Veja que bem interessante, né? Quanto mais se dá o amor, mais cresce no íntimo dos filhos de Deus o amor absoluto. Bem, gente, então era isso que nós teríamos. Eu quero perguntar, você pergunta aí para a Silvana Pedroso se ela está vendo do Rio Grande do Sul. Ela está dando uma mensagem aí. Eu queria perguntar para a Silvana Pedroso, que ela está aí lá no Rio Grande do Sul, se ela está assistindo. Está aparecendo mensagem que ela está assistindo. Você está assistindo? Muito obrigado, tá, por você estar aí nos acompanhando, tá? Espero que outras segundas-feiras você esteja aqui acompanhando com outros companheiros nossos que farão as exposições aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus e de Jesus.